Olá, olá! Nesse vídeo eu vou te mostrar a minha estratégia de prova para o segundo dia do Enem, tá bom? Então vamos direto pro vídeo, esse é um vídeo um pouco diferente, tá? Eu vou ficar conversando com vocês aqui diretamente. Tá, essa é a última aula do Intensivão Simplifica, então se você me acompanhou até aqui, muito obrigado. Essa é a nossa última aula e nós vamos conversar hoje sobre estratégia de prova, tá bom? E vamos começar logo, né, para ficar mais didático também o vídeo. Eu dividi a minha estratégia em 5 partes, tá bom? E aí a gente vai conversando sobre cada uma delas ao longo do vídeo. Lembrando que é importante, né, que estratégia é uma coisa muito, digamos, singular, particular de cada um, né? O que eu vou falar aqui é a minha estratégia, funciona para mim, de repente você pode achar um pouco estranho e você pode adaptar para sua realidade sem problema nenhum, tá bom? É só para você ter mais um norte, mas tem alguma coisa aqui, especialmente a terceira dica, tá, que eu vou te dar. A terceira é a quarta, na verdade. A quarta dica que eu vou te dar, ela é indispensável, acho que é uma das 5 mais importantes, tá bom? Então vamos direto. A primeira dica, né, que é como eu faço a minha prova, eu começo por matemática. Então a minha primeira dica da estratégia, né, a primeira parte da estratégia é começar pela prova de matemática. Tá bom? Mesmo se, por exemplo, o curso que você quer, a universidade, ela adota pesos, digamos, diferente em matemática, tem um peso menor do que ciências da natureza, mesmo, provavelmente você é bom em ciências da natureza, matemática talvez você tenha um pouco mais de dificuldade, mas exatamente, né, por você ter um pouco mais de dificuldade, quando você começa a prova você tá mais focado, você não tá cansado, então começa pela prova de matemática. E aí não é para fazer a prova de uma vez só, tá? Pelo amor de Deus, que eu também não consigo fazer a prova de uma vez só. Quando eu chego ali mais ou menos respondendo de 20 a 25 questões, eu já percebo que eu tô começando a dar umas bugadas, né? Eu começo a interpretar as questões, tipo, alguma coisa de razão e proporção, não tá funcionando bem mais. Vou fazer uma conta, tipo, 2 mais 2, eu levo 10 segundos para pensar que é 4. Então, nesse momento eu percebo que eu tô um pouco cansada, então eu dou uma relaxada, dou uma alongada, bebo água e vou para ciências da natureza. Então, essa é a primeira parte da estratégia, tá? Começa pela prova de matemática. Vai ficar ao seu critério quantas questões você vai conseguir responder, tá? Podem ser de 10 a 15, se matemática não digamos, a sua área preferida, se você não se dá muito bem com matemática. Então, você resolve de 10 a 15 questões. Se você é bom em matemática, você gosta, eu acho que você vai conseguir responder aí mais ou menos umas 20 a 25. Depois você vai aí para ciências da natureza e volta, fica intercalando um pouco, mas sempre presta atenção, tá? Se você tá cansada, quando você começar a perceber que tá perdendo foco, não consegue fazer mais conta, tá tendo que reler o enunciado algumas vezes, tá? Então, dá uma paradinha, troca, bebe água, pode ir até no banheiro, tá bom? Então, essa é a nossa primeira parte. A segunda parte, a segunda e a terceira dica, digamos assim, né, que faz parte da estratégia, são muito parecidas, que é: não se apaixone por uma questão, tá bom? E aí já vai entrar a terceira parte, que seria você pular as questões difíceis ou as questões que você longas, na verdade, né? Difíceis e longas. Porque você não deve se apaixonar por uma questão. Isso já aconteceu comigo, eu me apaixonei aí por um sistema de equação. Quando eu percebi, eu já estava mais de 5 questões na questão e não tinha conseguido resolver, né, fazendo um simulado. Então a minha dica é que você não se apaixone por uma questão. Você leu o enunciado, né, e pensou que dava para resolver de um jeito mais rápido, mas quando você começou a fazer as contas, viu que o negócio é mais demorado, né, então pula essa questão, depois você vai voltar para ela, né? Não adianta você passar uns 10, 15 minutos em uma única questão, né, e ficar obstinado a ter que resolver essa questão, tá? Então pula, depois você volta. E aí você vai também pular as questões longas e as difíceis, tá? Você, de repente, você não manda muito bem em probabilidade, então você já vê que é uma questão de probabilidade. Normalmente, né, quando a gente estuda a prova de matemática do Enem, a gente sabe que as questões de probabilidade, na maioria das vezes, elas são médias ou difíceis. Então eu, né, no meu caso, quando eu vejo uma questão de probabilidade, eu não gosto de probabilidade, tá? Embora eu seja professora, mas é um dos assuntos mais chatos que eu acho de matemática e mais difíceis também, probabilidade e análise combinatória. Então, quando eu vejo uma questão desse assunto, eu pulo, tá bom? Eu pulo e volto depois. Então, dependendo do que você estudou, né, você vai saber quais são as questões que você vai achar mais difícil e mais fácil para que você pule essas questões. Tranquilo? E aí nós já vimos 3 partes dessa estratégia, tá? Se você chegou até aqui no vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal, é muito importante para mim, né? Para que o YouTube recomende cada vez mais o meu conteúdo, né? Tô iniciando aqui e preciso da sua ajuda, tá bom? Então, deixa o seu like. Vamos para a quarta parte, essa é acho o que eu mais acho importante, né? A parte mais importante da estratégia. E a gente tem, eu já compartilhei aqui em alguns vídeos, né?
de como interpretar questões de matemática, e durante o intensivão também eu dei essa dica. Qual que é a dica? Sempre que você terminar os cálculos, né, da questão, independentemente aí de que tipo de questão foi, se fosse fácil, difícil, enfim, terminou os cálculos, o que você vai fazer? Você vai reler o comando, tá bom? Terminou os cálculos, não vai direto para a alternativa, você vai reler o comando, tá? Reler o comando, releia o comando. Quando você for fazer a prova, você vai ouvir minha voz lá, releia o comando, tá bom? Então é uma dica muito importante. Por quê? Porque você relendo o comando, você vai diminuir consideravelmente a possibilidade de você cair em pegadinha, tá? De repente a questão queria um valor a mais, você achou o valor todo, aí você vai ter na alternativa o valor todo, tá? Que o Enem é assim. Mas aí você relê o comando e você vai ver que não era o valor todo, era o valor a mais. De repente é um valor com desconto, você não deu desconto. Coisas desse tipo, tá? São pegadinhas dessa forma que o Enem adora, tá? Então, relê o comando. Releia o comando. Fechado? Então, relê o comando da prova. E a quinta parte da minha estratégia, né? Eu vou até... Ainda não. A quinta parte da estratégia, que é deixar o gabarito por último, tá? De vez em quando eu vejo alguns comentários, né, em outros vídeos e pela internet, da galera que vai resolvendo uma questão e aí ela vai já marcando no gabarito em definitivo. Não façam isso, tá? Pela minha experiência, com várias provas, não só do Enem também, deixe o gabarito por último. Até porque se sobrar algum tempo de prova, você vai voltar e você vai revisar algumas questões para conferir o gabarito, né? Então deixa o gabarito por último. Os 30 minutinhos, mais ou menos, dá pra você preencher as 90 questões tranquilamente, tá? De 30 a 40 minutos, dependendo aí da sua, digamos, do seu costume em preencher gabarito, tá? Então, sempre deixa por último. Nada disso de você acertou uma questão, aí você pega o gabarito e vai lá arriscar aquela questão, depois volta de onde você parou. Não faz isso. Você vai acabar perdendo tempo, pode se atrapalhar também, colocar de repente você vai perder aí questões porque marcou errado, tá bom? E a gente encerra aqui, né, a nossa estratégia, mas se você chegou até aqui no vídeo, não sai do vídeo, espera um pouquinho que eu vou te dar uma dica extra, tá bom? Então, se você chegou aqui, comenta hashtag dica extra, que eu quero saber se você realmente conseguiu chegar até aqui, tá bom? E a dica extra é o seguinte, eu vou até compartilhar a tela com vocês aqui, ó. Quando a gente recebe, né, esse caderninho bonitinho aqui, ó, gente, né, o caderninho de prova, lá embaixo tem dizendo aqui, ó, você poderá levar o seu caderno de questões nos últimos 30 minutos. Gente, pelo amor de Deus, você passou o ano todo se preparando para a prova, tá? Você estudou, se preparou, deixou de ir a certos lugares, deixou de sair com os amigos. Enfim, então se dedica. Você separou esse dia para fazer a prova, então fica até o fim. Traz esse caderninho com você, tá? Não tem como você resolver as 90 questões de matemática e de ciências da natureza, tipo, em 3 horas. Se você estudou o mínimo que você se preparou para o Enem, você vai levar mais tempo do que isso. E ainda que você resolva, né, digamos, você conseguiu finalizar a prova em 3 horas, revise as questões, cara. Revisa a questão, vai pro gabarito com calma. Não precisa de pressa. Todo o seu ano de preparação vai se resumir nesse dia de prova. Então, fica até o fim. Traz o caderninho de questão com você. Tá bom? Ah, mas não sei o que, eu tô cansado, não sei o que lá. Cara, você vai ficar cansado do mesmo jeito, meia hora a mais, meia hora a menos. Não faz diferença, tá? Fica, traz esse caderninho com você, tá? Você deixa lá, você vai usar o tempo que sobrou pra revisar a questão. Veja lá as questões que são fáceis, né? Se você acompanhou o Intensivão Simplifica, você já sabe mais ou menos quais são as questões que pontuam mais pela TRI. Então, vai lá dar uma revisada, ver se você não caiu em pegadinha. Enfim, é esse tipo de coisa, mas traz esse bendito desse caderno com você, tá bom? Então, essa, né, em resumo, é a minha estratégia, né? Vamos recapitular aqui, né? Então, primeiro, começa por matemática. Segundo e terceiro, você não se apaixona por uma questão, tá? Se você começar a demorar demais, não fica obstinado em ter que resolver essa questão. Vai para outra. E você vai pular as questões difíceis e longas, tá bom? A quarta dica seria o quê? Reler o comando da questão, tá? Depois que você terminou os cálculos, você vai reler o comando da questão. Você vai deixar o gabarito por último, tá? Assim que você só vai pro gabarito quando você terminar as 90 questões, beleza? E a minha dica extra da estratégia é: fica o máximo de tempo que você puder. Traz o caderninho de prova com você, tá? Aproveita essas 5 horas de prova
e tenta dar o seu melhor, fica o tempo que você conseguir, fechado? Então é isso. Muito obrigado se você participou, né? Se você acompanhou o Intensivão Simplifica nessas 5 aulas. Muito obrigado. E uma boa prova no próximo domingo, tá bom? E é isso, muita calma, boa prova e até o próximo vídeo.